boa noite a todos. Os nossos votos de paz e nosso abraço fraterno em cada coração. Se vocês não se importarem, eu posso sentar? Bom, então eu vou sentar e vou ficar mais à vontade. Pronto. Todos me veem bem assim? Então, o tema nós enviamos uma série de palestras para a Milena, que é uma das coordenadoras da Federativa da Itália, né? E, coincidentemente, resiliência moral foi a mais optada pela grande maioria das casas. Certamente vai ter uma razão que eu sempre digo, a gente não compreende os planos divinos, mas a gente sempre se coloca à disposição da espiritualidade, né? Então, esse termo resiliência não é um termo novo, muito embora de uns 30 anos mais ou menos para cá, ele vem sendo utilizado por várias frentes e várias perspectivas distintas. Mas a palavra é uma palavra latina, resiliens, que significa submeter-se, entre outros sinônimos dessa palavra. Mas ele foi muito bem visto dentro do meio da química e da física para falar de materiais que, em sendo submetidos a grandes níveis de estresse, voltavam ao normal rapidamente. Né? Se a gente pensa, por exemplo, no elástico, que é uma coisa comum que a gente tem nas nossas roupas, por exemplo, você puxa o elástico, mas daqui a pouco, quando você solta o elástico, volta ao normal. Isso é um sinônimo de resiliência. Aí, dentro da psicologia, começou-se a avaliar perfis psicológicos de determinados indivíduos que, em se submetendo a grande nível de estresse, passavam por situações muito desafiadoras, mas conseguiam voltar para o seu equilíbrio. Então, dentro dos meios corporativos, começou a se buscar profissionais resilientes, mediadores, diplomáticos. Então, são sinônimos. Na ecologia se usou esse termo, então esse termo ficou muito em voga. Porque esse trabalho nós temos preparado desde 2013. Esse é um trabalho que a gente faz desde essa época, pesquisando um tanto mais nessa área. Mas quando nós fazemos essa abordagem inicial, até aqui isso tem uma tônica só materialista, para falar de resiliência do ponto de vista do mundo. Mas quando nós falamos de resiliência moral, nós vamos ter que buscar um exemplo para isso. O que é ser resiliente do aspecto moral? E nós, particularmente, dentro das pesquisas que fizemos, fomos buscar um personagem dentro daqueles que acompanharam Jesus, que é Maria de Magdala. Então, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 92, ele vai falar assim, que ninguém fez tanta violência, ele usa exatamente essa expressão, ninguém fez tanta violência a si mesmo do que Maria de Magdala para vivenciar o Evangelho. Não foi Paulo de Tarso, como às vezes a gente pensa, né? Quem foi, né? Aquele que mais fez sacrifícios para colocar o Evangelho de Jesus em prática na sua vida, né? Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum outro, senão ela. E é muito curioso, porque quando nós, na medida em que a gente vai refletindo sobre o perfil Maria de Magdala, a pessoa Maria de Magdala, a discípula Maria de Magdala, nós vamos entender por que dessa resiliência moral. Então, a primeira nota que nós encontramos, histórica, da vida dessa mulher em relação a Jesus, é narrado por Lucas, no capítulo 8. Então, Lucas vai dizer que nas cercanias de Cafarnaum, numa das preleções públicas de Jesus, que aconteciam às margens do lago, eis que surge uma mulher e ele diz que dela foram retirados 7 daimons. Ou seja, Maria de Magdala, ela vive um processo de desobsessão. Então vejamos assim, se Emmanuel diz que de todos os vultos da Boa Nova, ela foi a que se imputara a maior de todas as violências para seguir o Cristo, vamos analisar quem era Maria de Magdala e o que ela fazia. Vocês podem me ajudar? A esposa de Jesus? Maria de Magdala era uma mulher, vamos dizer, de forma elegante nos dias atuais, a gente vai dizer que ela era uma mulher de programa. Uma acompanhante, né? Então ela vem do mesmo seio, porque a gente escuta Maria de Madalena, né? Mas as pessoas eram reconhecidas pelas suas regiões. Então, por isso fala Maria de Magdala,
Paulo, que era de Tarso, e assim cada um era reconhecido pelas suas regiões de origem de nascimento. Então Maria de Magdala, ela é do mesmo seio de Pedro e de Jesus, ela vem de um seio hebraico, de um seio judaico. E era uma mulher de raríssima beleza, e isso causou um encanto para os grandes oficiais da corte romana na época, né, para os grandes oficiais. E encantados com a sua beleza, e naturalmente o espírito traz as suas tendências, ela foi facilmente seduzida por essa vida, que não é uma vida fácil, como a gente infelizmente fala, né? Mulheres de vida fácil. Não é. É uma vida muito tormentosa, essa onde você vende o seu corpo para manter um sustento. Isso é muito triste. Então essa mulher jovem, de raríssima beleza, era protegida por esses oficiais, por esses militares romanos, e ela ao longo da sua vida ela foi adquirindo muitas posses, ela era uma mulher muito rica. Mas a sua situação era uma situação ímpar para as mulheres da época, porque vejamos, historicamente, a época de Jesus, as mulheres eram um bem do seu marido e dos seus pais. Então, quando ele fazia a lista dos bens, primeiro vinham as cabras, as terras, os tecidos, os grãos, e aí lá embaixo vinha a esposa e as filhas, porque elas eram objeto de troca. Então, mulher não tinha um valor. Então, Maria de Magdala era uma mulher, e era uma mulher que tinha uma casa que atendia às necessidades desses homens do alto escalão dos oficiais romanos. Então, ela era protegida por esse séquito de homens. Então, nada acontecia a ela. Então, ela tinha o seu palácio, um palacete, tinha os perfumes mais caros, os tecidos mais belos. Era uma situação diferente, para que a gente entenda. E lógico, o que se vivenciava nesse lugar? Ela tinha os seus escravos também. Banhos com perfumes caros, massagens e logicamente, os serviços a mais que ela ofertava a esses homens. Mas, num determinado momento, onde daqui a pouco nós vamos rever esse diálogo, ela reconhece que ela tem uma sede muito grande de amor. Que toda aquela busca desenfreada por prazer era uma busca de amor. Então, quando ela passa por esse processo de desobsessão, primeiro encontro dela com Jesus, o que acontece ali? O que a gente pode analisar desse momento? Porque quando nós desencarnamos, por exemplo, se eu tenho o vício do alcoolismo, como eu desencarno? Com o mesmo vício. E se eu sou um espírito desencarnado, viciado em álcool, quem eu vou buscar para saciar os meus desejos? Os alcoólatras. Exatamente. Se eu sou um viciado no tabagismo, no cigarro, se eu desencarno, eu vou buscar alguém que fume. Se eu tenho desequilíbrios graves na área da sexualidade, eu vou buscar alguém que me oferte isso, simbioticamente, que são os processos obsessivos, dos mais simples aos mais complexos, é dessa forma que nós os vivemos. Então, Maria de Magdala estava em contato com quem? Com exatamente os espíritos que precisavam se servir do trabalho dela para que saciassem os seus desejos, certo? Então, quando Jesus retira dela, afasta, pelo menos momentaneamente, aqueles espíritos, ela tem uma claridade diferente. Porque quando ela volta para casa, alguma daquelas coisas já não faziam tanto sentido para ela. Porque, vejamos, os vícios, de forma geral, eles entorpecem os nossos sentidos, certo? Quem fuma, não fala assim, vai perdendo o senso palatal? Não acontece isso? Pessoas que bebem vão perdendo realmente muito o feeling, essa sensibilidade dos sentidos. Obnubila, a pessoa fica entorpecida. Então, ela sai desse entorpecimento. E ela sabe, então, é outra narrativa de Lucas. Então, Lucas vai falar do segundo encontro de Maria de Magdala com Jesus, que é belíssimo. Jesus é convidado a ir à casa de um fariseu que é chamado Simão. E a época de Jesus, eu sempre gosto de falar isso, que havia um protocolo para a recepção de um convidado, que além de você ofertar o seu melhor,
o cardápio, geralmente os vizinhos sabiam qual era o cardápio que seria oferecido e a casa era aberta. Qualquer pessoa poderia, porque era um momento especial, é uma visita ilustre, né? Só que o visitante que chega à casa, ele precisaria passar por algumas saudações que o dono da casa ofertaria. Então, vamos pensar, região da Palestina, calor, o Nordeste brasileiro está próximo, caminhando pelas terras escaldantes, sob o sol, caminhando muito tempo. Então o hospedeiro, o anfitrião, deixava uma tina de água fresca para que o convidado pudesse mergulhar os pés na água. Vamos imaginar que delícia, né? Depois de caminhar tanto no sol. Depois desse banho nos pés, esse convidado era ungido na testa com azeite e se dava um beijo ósculo. Então Jesus chega na casa do fariseu e ele não cumpre nada desse protocolo. Porque ele quer pegar Jesus em contradição. Na verdade, ele fez aquilo tudo como uma encenação para que Jesus se contradissesse em algum momento. Jesus entra, se dirige ao local do repasto e senta-se sobre os pés com os pés para trás. Então Lucas narra que aquela mulher entra na casa, senta-se aos pés do Cristo e chora ao ponto de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela seca os pés de Jesus com seus cabelos longos, beija os seus pés e leva um vidro de alabastro com um raro perfume onde ela unge os pés do Cristo. Então é uma cena realmente, se a gente pensa nesses detalhes, vai ao nosso coração, porque ela enfrentou todo um preconceito enorme daquele arranjo social que via a mulher em condições péssimas, ainda mais essa mulher prostituta. Então ela vence todas as barreiras, entra na casa, faz todo esse cerimonial, e Simão o fariseu, ele pensa, se ele fosse um mestre, ele saberia que ela era uma mulher de má vida. Jesus olha para o fariseu e diz, Simão, havia um credor, onde 2 homens deviam a ele. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Esse credor perdoa a dívida. Qual dos 2 homens é mais grato? O que deve muito ou o que deve pouco? Quem ficou mais feliz de ter a dívida perdoada? Quem deve 500 mil euros ou quem deve 5 euros? 500 mil. Lógico. Então Jesus, Simão responde, aquele que deve muito, Senhor. Pois bem, hoje tu me recebeste nessa casa e nada fizeste, mas no entanto, ela fez tudo isso e muito mais. E ele diz assim a ele, Simão, quem ama muito tem muitos pecados perdoados. Quem ama pouco precisa amar mais. E ele olha para Maria de Magdala e diz ela, vá Maria, todos os teus pecados estão perdoados. Segundo encontro. Os evangelistas, e isso vai estar em Mateus, ele vai narrar o momento no horto. E essas são as 3 narrativas que nós vamos encontrar nos evangelhos, mas no livro Boa Nova. E nós sabemos que no plano espiritual há uma grande biblioteca, onde alguns espíritos foram pesquisar as andanças de Cristo, dentre eles Humberto de Campos, Neio Lúcio, a Amélia Rodrigues, que são psicografias do Divaldo, e as outras 2, Neio Lúcio, que é Jesus no Lar, e o livro Boa Nova, são pesquisadores do plano espiritual. Quer dizer, onde é que está esse registro, né? Está no fluido cósmico universal. Toda a história da humanidade está registrada aí. E Humberto de Campos, que é um grande escritor brasileiro, que tem uma narrativa poética maravilhosa, vai falar do 3º encontro de Maria de Magdala com Jesus, que realmente esse 3º encontro ele é o definitivo para a vida dessa mulher. Então Maria, depois desse 2º momento na casa de Simão o fariseu, quando ela entra na sua residência, realmente ela vê e observa que aquela vida não tinha mais o menor sentido para ela. Ela queria conhecer essa proposta de amor que Jesus falava tão abertamente, de forma tão singela a todos. Então, Maria, sabendo que Jesus estaria na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum também,
se imbui de toda a coragem. E já vamos imaginar o que significa para uma mulher sair à noite, pedir para que alguém a conduza de barco, e ela vem se encorajando ao longo do trajeto, sabendo que ela poderia ser recriminada e sabendo que ela correria o risco de nem poder entrar na casa. Ela venceu todos os seus medos. Ela se submeteu a grandes reflexões na pessoalidade, na sua intimidade, mas venceu a todas. E chegou na casa de Simão Pedro e não foi recebida com flores, certo? Porque a primeira coisa que ele faz é olhá-la com um olhar de extremo julgamento, né? Ele olha e pensa, né? O que essa mulher está fazendo aqui? Quem ela pensa que ela é para vir até aqui? Vejamos, ela vence um preconceito. Mas ela consegue, em meio àquela pequena multidão que se aglomerara na casa de Simão, e se senta aos pés de Jesus, e ali se inicia um diálogo que eu diria que é o nosso diálogo com Jesus também, porque nós somos Maria de Magdala em algum ponto. É impossível nós não nos identificarmos com Maria de Magdala. Independente de estarmos mulheres, independente de estarmos homens, já que nós sabemos que para o Espírito pouco importa a experiência que ele tenha num corpo feminino ou masculino, porque o que vale mesmo é a experiência que nós precisamos adquirir numa existência, numa reencarnação. Então Maria senta-se aos pés de Jesus e diz a ele: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarevidência dos céus e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, Senhor. Todos me condenam. Entretanto, Mestre, observai como eu tenho vivido. Observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha consciência e minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Vamos observar aqui. Jesus não condena as pessoas, mas ele condena um perfil dos hipócritas. Já observaram isso na fala de Jesus? Ele não condena ninguém, mas o que é o hipócrita? Quem é o hipócrita? É quando nós não somos verdadeiros conosco mesmo. Quando nós temos a dificuldade de assumir quem nós somos, especialmente nas nossas fragilidades. Então, por isso que Jesus gostava de estar no meio dos leprosos, dos ladrões, dos cobradores de impostos, dos publicanos, no meio das mulheres prostitutas, porque eram pessoas que assumiam as suas vidas do jeito que elas eram. Porque quando nós nos assumimos como nós somos, é muito mais fácil o nosso processo de reforma íntima. Então, quando ela se coloca aos pés de Jesus, ela sabe que Jesus tem a clarividência dos céus, ou seja, Jesus sabe exatamente quem nós somos aqui. Jesus nos vê na nossa intimidade, assim como qualquer espírito que está conosco. Porque eu brinco sempre, nós fechamos a porta de casa ou a janela e achamos que estamos seguros. Mas qualquer espírito pode entrar dependendo da qualidade de pensamentos e sentimentos que eu anelo dentro de mim. Então, a porta é um detalhe. Então ela diz, Senhor, tu tendes a clarividência dos céus e tu sabes como eu tenho vivido. Então ela diz, eu sou a filha do pecado. Ela fala assim, Senhor, olha o lugar que eu tenho percorrido por anos, mas eu tenho uma sede de amor, mas a minha vida é estéril, é uma vida que não deu frutos para o bem. Então naquele momento ela já começa a chorar, porque ela se reconhece, ela se desnuda frente a Jesus. E ela fala, ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E daí essa pergunta é a nossa. Senhor, eu desejo laborar nessa seara, mas com todos os meus defeitos, com todas as minhas limitações, será que Deus me aceita nesse trabalho? Nesse trabalho?
Será que diante das minhas fragilidades são tantas? Será que eu consigo servir? Onde eu estou? E então Jesus, ela em prantos, e Jesus olha benevolentemente e diz: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino. Então Jesus agora ele faz uma diferença. Quando ela fala Jesus, ela diz: Senhor, eu ouvi o teu convite. E aqui ele diz: Maria, tu escutaste. Então, ouvir é quando a informação só entra pelo ouvido e só fica nesse nível. E escutar é quando essa informação ela vem aqui. E enquanto nós não levarmos o Evangelho para o lugar que é devido, que é o coração, nós não vamos ter mudanças muito grandes. Porque às vezes a informação ela entra e fica só no campo do intelecto. E Maria da Luz, numa trovinha simples que ela dita a Chico Xavier, ela diz, né? Falando que o nosso progresso no campo da evolução pede alturas da inteligência iguais às do coração. Então essa equação ela precisa ser equilibrada dentro de nós. Porque nós não podemos ser só estudiosos de espiritismo, mas nós precisamos colocar isso na prática, que é o amor, né? A prática da doutrina é amar. E segundo Jesus é amar muito, né? Amar. Então Jesus diz a ela: escutastes a boa nova, ou seja, Maria realmente recebeu a mensagem de Jesus profundamente, arrebatou aquele coração. E ele fala: Deus te abençoa as alegrias. Porque vejamos se não é uma alegria, vamos pensar aqui, cada um teve o seu motivo para chegar até a casa espírita ou até o espiritismo, certo? Cada um de nós foi conduzido aqui por alguma razão. E quando muitas vezes, e nós observamos isso, muitas pessoas chegam à casa espírita sedentas de algo. Muitas vezes, assim, nós estamos no nível, assim, espiritualmente, de verdadeiros estrupiados. Nós chegamos trôpegos dentro de um centro espírita. Nós chegamos muitas vezes destruídos. E nós vemos que capacidade tem o Consolador prometido de nos reerguer e fazer ver a vida de uma outra forma. Então Maria, que estava chegando no ápice do seu desespero, chafurdada em todos os vícios que nós pudermos imaginar, e os espíritos vão dizer que os vícios vinculados à sexolatria são os piores de serem curados na nossa vida, mas o consumo das drogas, que era muito comum na época dela, o consumo do vinho, aqueles repastos extremamente fartos, uma vida de abundância, de todos os excessos, uma pessoa que estava por aqui, de todos os excessos possíveis, mas por dentro extremamente se sentindo miserável. Então ela encontra Jesus e se vê diante da fonte mais cristalina de amor que a terra teve notícias, né? Que é o Cristo. Então Jesus diz para ela: Deus te abençoa as alegrias. E ele continua: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Como que a gente... Porque Jesus trouxe a proposta não do Deus mosaico vingador, mas de um Deus Pai, como Jesus diz. Que pai que vai dar pedra a um filho que pede pão? Eu não vou dar pedra para um filho se ele está com fome. Eu vou dar comida. Então ele fala assim, esse pai é um pai amoroso, é um pai justo, é um pai bom. Então como Maria, que mesmo você tendo o seu passado, como que Deus não vai olhar para você como a sua filha amada? Então ele diz, onde então o amor desse nosso pai? E ele usa uma metáfora belíssima. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas somos nós, são as criaturas humanas. E as flores são as esperanças de Deus em nós. E com certeza vocês por aqui nessa região europeia devem ver muitos casebres abandonados nas regiões mais do interior. E na primavera as flores crescendo no entorno daquela ruína, que é a metáfora do Cristo. Mesmo naquele lugar que aparentemente não nasceria nada, sempre vai nascer. Porque todos estamos destinados a florescer para
perfectibilidade espiritual. E ele vai mais longe. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então Jesus traz um lenitivo para nós que é o seguinte: independente do que nós tenhamos feito, ele diz que nós não precisamos pagar na mesma moeda. Que o que vai fazer a nossa vida ser diferente é uma vida onde o amor impere. Então, necessariamente, eu não preciso sofrer, mas se eu amar muito, eu posso fazer uma mudança muito grande. Emmanuel, ele dita uma mensagem a Chico Xavier que chama Remuneração Espiritual, onde ele vai falar bem desse tema. Ele diz que havia um homem que devia uma dívida e que a espiritualidade, então, chega o momento de cobrar essa dívida. Mas ele estava laborando no bem, ele estava fazendo muitas tarefas para o bem. E aí, os benfeitores olham aquele homem praticante do bem e dizem: vamos suspender essa dívida por enquanto. Mas a perna, não era? Que estava com ferida da perna? Não, não é esse não. Aí, de passado um tempo, vem novamente os mentores espirituais para ver essa programação, como que poderia cobrar a dívida, e eles olham esse homem laborando ainda mais no bem, e tinha feito laços de amizade e de amor tão amplos, que tanta gente orava por aquela criatura, desejando, assim, expressando a sua gratidão de tanto bem que ele fizera, que qual foi a conclusão dos benfeitores? Suspenda completamente a dívida. Então, necessariamente, às vezes a gente acha que todo mal que fizemos tem que ser pago sofrendo. Não. Porque vejam só, será que Deus está olhando para aquilo que nós fizemos de bom ou ruim? Para onde que Deus olha? Deus vai olhar. Lembram da situação de André Luiz? Ele fez um nada na vida dele, que foi atender uma pessoa gratuitamente. No filme. E aquela mulher, mas às vezes é assim. Porque assim, ó, ele veio com o seu processo reencarnatório, né? Mas o que salienta-se ali é que nós esquecemos de que são pequeninas coisas que, somadas ao longo da nossa existência, que vão computar essa nossa equação espiritual. Deus é bom, mas Ele é justo. É bom porque Ele dá para nós infinitas possibilidades de erguimento. Mas é justo porque nós vamos ter, se nós estamos em desarmonia com as leis divinas, nós vamos, de certa maneira, ressarcir esse débito. Não necessariamente sofrendo. É isso que a gente precisa, às vezes, mudar. Porque nós achamos ainda que só sofrendo nós pagamos a dívida. Não. Tem muitas maneiras de nós quitarmos a dívida. E a melhor é amar. Sem dúvida. Então, Maria de Magdala, nesse momento do diálogo, ela fala para o Senhor: Senhor, eu tenho sede de amor. Ela fala que toda aquela busca dela, ela quer amar. Tudo que ela fez é porque ela queria amar e ser amada. Mesmo quando nós escolhemos situações duras na nossa vida, o nosso móvel é o amor. Mas aquela história, às vezes ao invés de ganhar um carinho, a pessoa leva uma alfinetada, e se acostuma a levar alfinetada, porque não descobriu a outra forma. Né? Pessoas que são submetidas à violência e passam largos tempos da sua vida submetidas à violência. Então, Jesus diz a ela naquele momento: sim, Maria, eu sei. Ele fala: tua sede é real. Mas ele complementa que o mundo nos vicia às forças. Que o mundo muitas vezes nos faz ter grandes ilusões. Porque a gente acha que precisa disso, daquilo. Então, se a gente não presta atenção, nós vamos virando até sendo um pouco acumuladores. Então Jesus diz que essa arquitetura do mundo material, se nós não cuidarmos, é um mundo que nos vicia. E vai fazendo com que as relações, elas sejam relações sempre de eu faço desde que tem um retorno. Eu ligo desde que você ligue.
Eu te abraço desde que você me abrace. Eu faço desde que você faça. Esses são os nossos vícios de comportamento, que funcionam não na base do compartilhamento, mas de uma base de troca ainda fundamentada no egoísmo, né? Eu só recebo desde que eu... Tá, mas o que eu vou ganhar nisso? Mas nós estamos olhando para o mundo material, né? Aqui sempre tem que ter um ganho. Então aí, por conta disso, Jesus vai falar para ela do amor. Que amor é esse que ela quer entender? Daí, então Jesus vai dizer que o verdadeiro, que o que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. E aqui nós lembramos de Paulo. Paulo diz assim, ó, vive como tudo possuindo e nada tendo e com todos e sem ninguém. Vive como tudo possuindo e nada tendo. O que nós temos de nosso do mundo material? O nosso corpo ou o nosso espírito? Nosso conhecimento? Nós temos do mundo material, nós temos tudo, mas nós não possuímos nada, nem o corpo, porque ele também vai ficar na nossa viagem, né? Mas eu sempre reflito da seguinte maneira. Quando alguém nos empresta algo, o que a gente faz com o empréstimo? A gente tem o maior cuidado, né? Mais do que quando é algo que nos é nosso, não é assim? A gente quer devolver aquilo que foi emprestado o mais preservado. Então, se Deus está nos emprestando tudo, como a gente tem que devolver tudo a Ele? Porque vai ficar tudo. Vão ficar a casa, vão ficar os bens, vai ficar tudo. É para a gente não desfrutar e não cuidar? Não. Os Espíritos não falam nada disso. É para que a gente desfrute, cuide, mas não se confunda com as coisas. Eu não sou nada disso que eu desfruto da matéria. E aí Paulo fala, vive como tudo possuindo e nada tendo, e com todos e sem ninguém. Porque, na verdade, dentro dos processos relacionais, a gente os cultiva com amor, mas nós estamos treinando o amor para chegarmos num grande nível de amor, como Cristo, né? Do amor sem condições, sem condicionantes. Então, o meu filho, não é meu filho, né? Filho de Deus é um irmão meu que hoje vem como filho. É os meus pais, que nós honramos devidamente, mas também são irmãos que vieram na condição de pais. E a gente vai fazendo esse intercâmbio, né? Porque às vezes nós ainda olhamos muito materialmente, nos relacionamos muito materialmente, nos relacionamos como pessoas e não como espíritos. Obedecendo sempre as hierarquias, certo? Né? Se o pai é porque ele vem antes e ele é o mais velho, é o mais responsável. Né? Então, sentimento de posse. Então, isso Jesus fala dessa renúncia. Aí ela pergunta, meu Deus, mas esse amor tem tanto sacrifício? Esse amor que o Senhor está falando, então é um amor onde eu vou ter tantos sacrifícios na vida? Daí ele vai responder para ela, Maria. Só o amor, ela pergunta, só o amor pelo sacrifício pode saciar a sede do coração? Então só esse amor, que é um amor que eu vou ter que abrir mão, que vai saciar o meu coração, aí Jesus diz uma frase, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Isso é muito alto para a gente entender, né? Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Então, o mistério da vida, esse grande mistério que nós não sabemos qual é, está relacionado ao sacrifício. Agora vamos entender um pouquinho isso. Você vai ao seu médico e o seu médico diz a você que você vai precisar tirar algo da sua dieta que você gosta muito de comer. Pense naquilo que você mais gosta de comer ou beber. Pensaram? O café, o açúcar, o chocolate. Pensaram que vocês gostam muito de comer aquilo? Você tem que se ver privado disso. Muito bem? Então o médico diz, para você melhorar a sua saúde, ou o oposto também. O médico vai dizer, olha, você precisa comer tal coisa que é amargo, que você não gosta, mas ele diz, você vai precisar comer isso. Isso é um sacrifício? É. Sim. Para quem toma café todo dia e tira o café, no mínimo você vai ter uns 3 dias de enxaqueca.
Mas quando você volta ao médico, ele vai pedir a bateria de exames e ele vai dizer para você, nossa, parabéns! Olha como tudo melhorou. Então Jesus está dizendo isso a Maria de Magdala. Que quando nós fazemos algum tipo de sacrifício, nós vamos ter uma mudança. Mas é difícil para nós entendermos isso. Todo sacrifício consciente vai gerar uma mudança mais alta. E assim sucessivamente. Aí vamos pensar assim. Que em determinados momentos, a gente está falando dos vícios sensoriais, nós vamos pensar nos vícios morais. Às vezes é difícil controlar a língua quando a gente... Nem a língua, digo, o pensamento. Às vezes a gente já tem um juízo, um julgamento sobre alguém, sem conhecer a pessoa, sem saber da sua vida, ou alguém começa a nos falar algo, a gente já tem uma receita de bolo para todos os problemas da pessoa. Não é? Então, Jesus disse, por exemplo, às vezes silenciar é um sacrifício. Fazer silêncio. Ouvir. Então, Jesus diz a Maria, esse amor que eu vos oferto é um amor realmente onde você vai sacrificar o quê? As coisas do mundo. Por exemplo, nós olhamos a vida do Chico Xavier, a vida desse homem foi uma vida só de sacrifício. Ele não teve vida própria. A vida dele foi tomada pelo plano espiritual e ele não teve que discutir nada. Ele veio para servir 100% a causa espírita. E foi uma vida de inúmeros sacrifícios. Então, às vezes, a gente enfrenta o frio para vir ao centro, a neve, a chuva, vocês aqui, né? Nós enfrentamos o calor, às vezes o frio, às vezes os alagamentos na nossa cidade. Às vezes é uma outra coisa. Às vezes nós temos que abrir mão de uma situação para ter outra. Mas são nesses pequenos exercícios de abrir mão, de entender que nós não somos do mundo, mas que do mundo nós temos que aprender a abrir mão de muitas coisas para que a gente possa ter a nossa visão alargada. Aí Jesus vai usar uma metáfora para ela falando dos triunfadores. Ele diz, Maria, viver bem é saber imolar-se. Viver bem é fazer sacrifício. Quando a gente aprende a abrir mão, às vezes de ter razão, às vezes de ter a última palavra, às vezes de se achar o mais inteligente ou mais versado. Porque quando nós estudamos, por exemplo, a lei de sociedade dentro do Livro dos Espíritos, ali Kardec pergunta como se arranjam esses papéis do mais forte em relação ao mais fraco. E os Espíritos dizem, o mais forte tem o dever de ajudar o mais fraco. E não é do ponto de vista da força física, mas é aquele que mais sabe, se coloca na posição mais humilde para intermediar os processos de aprendizagem. É assim em qualquer área, em qualquer lugar isso vai acontecer, não é no centro espírita. No lugar onde a gente trabalha, no lugar onde a gente estuda, no colégio, na convivência com as pessoas. Então aí Jesus vai falar para ela, veja os triunfadores do mundo, Maria, aqueles homens que ali estão nos seus embates e que se colocam como os vencedores caminhando por uma série de cadáveres. Quem realmente ganhou? Quem caminha sobre o cadáver ou aquele cadáver, aquele espírito que acabou de morrer? Daí ela fala que ela não sabe responder essa questão. E ele diz, e agora imagine, Maria, e as mulheres que estão num lugar tão invisível no mundo, muitas vezes são as mães daqueles mortos, são as esposas. E como fica um coração materno que perde um filho numa batalha e dela diz, Senhor, eu não posso ser mãe. Ela não poderia ser mãe, pela idade e por tudo que ela havia feito na sua vida. Então Jesus abre uma outra perspectiva de amor a ela. Ela diz, Maria, tu podes ser a mãe dos filhos do mundo. Ou seja, nós podemos ser mãe de qualquer ser. E não necessariamente só dos humanos. Às vezes é o sentimento maternal que nos move a cuidar de uma planta, de um animal. Porque esse instinto próprio do espírito que vai reencarnar na constituição feminina traz na sua filogênese a característica da maternagem, certo? Nós somos as mulheres gestoras e paridoras. Isso é do feminino, não é do homem. Menino não vem com essa constituição.
Então Jesus diz, você pode ser a mãe dos filhos do mundo. E o diálogo vai continuando e ela vai perguntar a Jesus assim, mas Senhor, e quando tu partires do mundo? Como eu vou ficar? Porque ao teu lado eu sei que eu tenho esse apoio, essa segurança, essa orientação. E ele vai dizer assim, certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, olha que interessante, quanto ao futuro, com as suas infinitas perspectivas. Jesus diz o quê? No futuro tudo pode acontecer. É necessário que cada um tome a sua cruz. Em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Então, Jesus a alerta, ele diz, Maria, o mundo é feito de portas estreitas, porque quando ele fala para ela desses homens, desses triunfadores e do quanto o mundo nos vicia, ele fala que no momento da vida onde a gente está muito mais relacionado com o mundo, ele é uma porta larga, muito larga. Mas Jesus diz, Maria, nós precisamos passar pela porta estreita. Então, todos nós, se não passamos, nós passaremos em outros momentos. Mas eu acredito que todos nós, de alguma maneira, já passamos por uma porta bem estreita. E se nós conseguimos passar bem por ela, nós temos a pegadinha de Jesus. Porque depois que a gente passa por momentos muito difíceis, sem queixas, sem reclamações, confiando em Deus, nós temos um alargamento de percepções. E é importante que aqui a gente não se ache. Porque depois vem de novo uma porta estreita, mais um convite, e assim nós sucessivamente vamos fazendo esse movimento ondulatório na vida, de termos a vida um pouquinho alargada, e sermos convidados ao momento da porta estreita, para que cada vez mais, segundo Sócrates, a gente reconheça que só sabe que nada sabe, ele não sabe nada mesmo. E quanto mais nós estivermos convencidos que a gente não sabe nada, de que nós estamos aqui como aprendizes, as portas estreitas vão ficar um pouquinho mais fáceis para a gente passar. Então Jesus a consola e lhe diz, vai Maria, vai, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé, Maria, remove todos os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E ali ela sai da casa de Simão Pedro, encorajada. E no diálogo com Jesus ela diz, Senhor, quando voltar à minha casa eu darei tudo do que tenho às minhas irmãs, às mulheres dessa vida. E vou me desfazer de todos os bens, vou ajudar as pessoas que precisam. E assim ela fez. Ela distribuiu toda a sua fortuna. Orientou algumas mulheres, algumas ela conseguiu tirar daquela experiência infeliz, outras não. E seguiu. Passado um tempo, ela tem narrado por Mateus o terceiro encontro com Jesus, que é no horto, onde ela vai ao cemitério, à época, e vê um homem e o confunde com o jardineiro do horto, mas quando ela vê bem, ela diz Rabone, né? E quando ela tenta se aproximar e escuta aquela voz mansa de Jesus, Maria, e ela tenta tocar em Jesus, e ele fala, eu não estou pronto ainda, mas vá aos discípulos e diga a eles que daqui a determinados dias eu estarei com eles. E Jesus, eu sempre brinco, foi um estrategista, porque se ele tivesse encontrado Pedro, não ia dar certo, porque mulher fala muito, né? Eu digo, é melhor que as redes sociais, quando a gente sabe de uma novidade, a gente quer sair por aí falando. E ela ficou jubilosa, né? Ficou muito contente de ver o Mestre, de saber que ele deu por firmada a sua palavra, de que ele voltaria, de que estaria sempre conosco. Nós esquecemos tanto disso nos nossos momentos difíceis, né? Mas é tão bom quando a gente lembra dessa fala de Jesus a Maria de Magdala, eu sempre estarei convosco, né? E ele está sempre conosco, sempre, sempre. É nós que esquecemos da presença de Jesus em nossas vidas. Então, ela vai contente falar aos discípulos e chegando lá, eles acreditam mesmo? Não acreditam. Mais uma vez, Maria é olhada de cima e embaixo e todos pensam, né? Que mulher é essa? Até pelos discípulos, que vergonha.
E isso é muito interessante que você colocou, porque veja, até mesmo o séquito discipular de Jesus não compreendeu a elevada lição. Por que ele aparece para ela no horto? Por que ele não apareceu para a mãe tão amada? Por que ele não apareceu para João, que era um discípulo tão querido, para Pedro, que ele sabia que seria a pedra angular de sustentação do seu evangelho? Porque essa é a lição de Jesus para nós, porque às vezes as pessoas mais desacreditadas são essas que vão ser os grandes exemplos. Às vezes nós olhamos para a pessoa e dizemos assim, essa daí está perdida. Nós fazemos isso ainda. Às vezes nós olhamos para pessoas que a gente diz, isso é irrecuperável. Mas aí cadê Jesus dizendo, Maria, por acaso pensas que Deus nos coloca penas eternas? Tu não vês ruínas se embelezando em flores. Então nós esquecemos, às vezes nós temos pessoas difíceis dentro do nosso lar, dependentes químicos, pessoas totalmente avessas. Mas será que o nosso olhar é o olhar de Jesus ou é o olhar de Pedro ainda julgando a Maria? Que olhar nós temos? Porque essas são lições, gente, é para nós, é para cada um de nós. Essa é uma reflexão que deveria ser do nosso dia a dia. Quem eu quero ser? E aí nós vamos entendendo que esforço essa mulher, esse espírito, porque ela vem de um verdadeiro buraco. Ela vem de um lugar muito obscuro da sua vida. Lugar que nós passamos também. E lugar que nós não estamos livres de visitar eventualmente se nós não formos vigilantes. Porque nós não temos garantias. Por isso que Jesus disse, olha para onde? Para dentro. Vigia quem? Você mesmo. E ora, faz, labora, pratica. Então Maria, em trazendo a notícia, é olhada novamente e julgada. Mas ela não se abate. Ela nunca se abatera depois do terceiro encontro com Jesus. E então, no momento em que Jesus se reúne com o séquito discipular para ali determinar algumas orientações, sabendo que cada um seguiria para um lugar da Palestina ou áreas mais longínquas para que o evangelho fosse se propagando, e não raras vezes nós vamos ver que ela tentou se juntar aos discípulos e todas as vezes foi negada. Ninguém a queria, porque era uma mulher. Vamos entender que a estrutura social à época não era de bom tom que uma mulher se juntasse aos outros homens. Mas Jesus nunca se importara com isso. As mulheres iam ter com Jesus. E nós vamos ver isso em vários episódios do Evangelho, né? Então, nós vamos observar Jesus sem nenhum preconceito em relação a ninguém. Mas, no entanto, os discípulos, que eram pessoas comuns, Jesus não escolheu espíritos de autoescola. Ele escolheu gente da vida normal para mostrar o que para nós? Nós somos essas pessoas normais que estamos aqui tentando dar conta das nossas dificuldades, ou não? Ou será que isso só acontece comigo? Não, eu acho que é nosso isso, né? Nós estamos dando, então a gente vem beber nessa fonte, a gente se lembra um ao outro, nas palestras, nos estudos, num diálogo amigo, e um dá força para o outro para dizer, olha, vamos continuar. Com medo mesmo, se achando ruim mesmo, com dificuldade, mas vamos para frente. A gente não pode ficar estanque e parado. O convite do Evangelho é mova-se. Mesmo com os joelhos desconjuntados, levanta-te e anda. É o convite de Paulo para nós. Então Maria, do ponto de vista espiritual, vejamos assim, o quanto essa mulher foi aquebrantada, foi ferida, foi negada. Então, depois de muitas tentativas, e ela seguia laborando nas tarefas mais simples, dos párias, da ralé, da classe mais baixa, ela se submetera a qualquer serviço, limpar chiqueiros, que era a coisa mais terrível da época, né? Dar comida aos porcos, lavar roupa, daí para baixo. E os oficiais romanos sempre de olho nela, a convidando, tentando seduzi-la novamente, e ela sempre dizendo não.
porque que seja o nosso não e o nosso sim, o nosso sim. E ela dizia não para essa vida, porque ela sabia que amor ela gostaria de experimentar a partir dali. Então há um episódio onde ela está trabalhando numa cidade vizinha a Jerusalém, que chama Dalmanuta, e se aproxima um grupo de leprosos que vão sendo enxovalhados pelos lanceiros, porque ninguém queria contato com os leprosos, né? Eles não eram recebidos com um potinho de água e com refeição. Eles eram enxovalhados. E eles perguntam aos lanceiros, aonde está aquele que cura os leprosos? Aonde está aquele que faz os cegos verem, os trôpegos, os mancos, os paralíticos andarem? E eles vão enxovalhando, vão embora. E ela escuta e eles param sob a sombra de uma árvore. E ela timidamente se aproxima e pergunta, o que vocês querem saber de Jesus? E ali ela faz a primeira preleção pública da sua vida. Ela fala, ela enche aqueles corações que eram os corações mais rechaçados do mundo, né? Porque independente da classe que você pertencesse, você poderia ser de uma classe alta, da Jerusalém antiga, mas se você tivesse lepra, você era levado para o Vale dos Leprosos. Você podia ser o patriarca da casa, você podia ser a mãe, você podia ser a princesa. Com a lepra, era jogado lá. E eram jogadas comidas, eles eram tratados como porcos, os leprosos. Então Maria acolhe aquele grupo e fala dessa proposta de Jesus, que nós somos filhos de um Pai de amor, que se sofremos há de ter uma razão, mas que Deus deposita em nós as suas esperanças, e quando Jesus fala, as bênçãos de Deus descem e chamam, porque Deus derrama as suas bênçãos com igualdade sobre toda a humanidade. Mas nós não sabemos escutar o seu chamado. Porque os espíritos benfeitores estão sempre assim para nós, mas nós não fizemos isso para eles. Nós queremos as coisas às vezes muito facilmente. Então Maria enche aqueles corações de esperança e os convida a seguir o caminho, e eles saem dali encorajados, entendendo que todo aquele processo que cada um vivia era um grande processo de purificação, porque na perspectiva espiritual, estar doente não é ser um doente, mas passar pela doença pode ser um grande processo de cura, dependendo de como eu passo. Se eu passo com revolta, aquilo pode gerar mais dor. Mas se eu passo compreendendo que aquilo está expurgando algumas mazelas, aquilo pode ser largos passos no meu caminho de evolução espiritual. E eles agradecem, ficam gratos, e eles caminham, e ela ouve aquele chamado de Jesus. Maria, tu podes ser a mãe dos filhos do mundo. E imediatamente ela aperta o passo e os acompanha, e se instala no Vale dos Leprosos. Convenhamos, isso não é para qualquer um. E esse um sou eu. Eu não sei vocês, mas vamos pensar o que é entrar num lugar fétido. Pior que um chiqueiro. Sujo. No nível de desumanidade que nós não temos ideia. Um lugar realmente de pranto e ranger de dentes. De muito sofrimento, de abandono, de crianças abandonadas em tenra idade com a lepra, que eram jogadas. E essa mulher passou algum tempo da sua vida sendo reconhecida como uma mãe para aqueles desabonados do mundo. E todos os dias ela reunia aquelas pessoas e falava de Jesus, falava da Boa Nova, falava do Evangelho. E todos os dias, incansavelmente, ela encheu aqueles corações de uma centelha, por menor que fosse, de uma centelha de luz. E um dia, Maria acorda e vê no seu braço uma mancha violácea anunciando que a lepra chegara até ela. E ela faz uma prece comovida a Jesus e agradece, Senhor, muito obrigado, porque me parece só que eu devo estar amando. E ela reúne o seu grupo e diz à comunidade, eu preciso ir a Éfeso, porque eu preciso me encontrar
com Maria de Nazaré, que era uma mãe para ela, e preciso me encontrar com João, porque a ele coube a missão de ficar com Maria de Nazaré. Quando nos lembramos da cena do horto, né? Quando Jesus diz a João, João, aí está a tua mãe. E nesse momento, Maria de Magdala está junto com Maria de Nazaré e João. Então ela anuncia à comunidade que ela precisa ir a Éfeso. E todos choram, perguntam como eu vou ficar. E ela diz a mesma coisa. Jesus está entre nós, nós nunca estamos sozinhos. E todos vão juntando as parcas moedas, os pães secos, as frutas secas, e vão enchendo uma sacolinha. É uma comoção muito grande e ela empreende uma viagem de mais de 100 quilômetros a pé. Uma mulher, ex-prostituta e agora com lepra. Vamos imaginar. Mais de 100 quilômetros a pé. Enfrentando todas as dificuldades possíveis de uma jornada. Porque o caminho de fora é o caminho de dentro. É importante a gente lembrar isso, né? Que toda essa jornada de vida nossa, por exemplo, por onde nós transitamos nas nossas dificuldades, são as nossas de dentro. Porque o problema não é o outro. Porque se eu estou tendo dificuldade hoje com alguém, ele não é o problema. A dificuldade reside em mim em lidar com o outro do jeito que ele é. Então Maria empreende essa jornada longa de quilômetros, sofrendo todo tipo de agressão. E quando ela chega às portas de Éfeso, ela não aguenta mais, ela não tem mais forças. Ela está combalida, porque o seu corpo realmente não aguenta mais levar tanta lambada. E ela cai. E ela só consegue mencionar Miriam, né, o nome de Maria, Maria de Nazaré, o nome de João. Então vem um casal de cristãos que a recolhe benevolentemente e leva para sua casa. E ali eles tratam dela por alguns dias, mas ela está num processo inconsciente. Maria e João vão visitá-la. Então, no momento derradeiro, na noite final, no dia final da sua existência no corpo físico, Humberto de Campos vai fazer a narrativa. Vejamos que nesse processo ela ainda conseguiu ver os amigos tão queridos, né? Mas de forma muito debilitada. Uma noite atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante, seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas. Via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé e o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto ouvia-se um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que o seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo dos céus, e o seu semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos, e ela se prosternou, exclamando como sempre fizera: Senhor, Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito, vem, eu te espero aqui. Quantos espíritos nós temos notícias que foram recebidos por Jesus? A gente conta talvez numa mão, que a gente tenha notícia realmente, né? Então vejamos, se os discípulos não entenderam essa mensagem, quiçá nós que estamos aqui, que lidamos com as nossas dificuldades de compreender o diferente,
de às vezes olharmos uma pessoa com cabelo colorido, com piercing no nariz, com o corpo todo tatuado, e às vezes a gente esbarra no julgamento. Às vezes nós vemos pessoas diferentes, com crenças diferentes das nossas, e a nossa mente julga. Por isso que fala, Jesus traz Maria de Magdala como um grande exemplo para nós, porque ela era tudo que aquela sociedade não acolhia como um bom exemplo. Mas como Jesus sabe que toda criatura, por ser filha de Deus, traz dentro de si as potências da perfeição, da perfectibilidade, porque essa é a proposta de Jesus, nós somos deuses. Quem? Qualquer um. O ladrão, inclusive os piores assassinos, os mais corruptos, todos somos filhos de Deus. Então esse é um grande alerta para nós, para a gente refletir que às vezes os piores podem ser os melhores. E que cabe a nós mantermos a nossa prática diária, porque o que vai valer mesmo na hora que nós deixarmos esse mundo é o quanto nós amamos. Não é o quanto nós sabemos, o quanto de títulos nós temos pendurados na parede, mas o quanto nós amamos. E o quanto nós deixamos de marcas positivas no coração das pessoas pelas quais nós tivemos a oportunidade de conviver. Porque certamente é muito aflitante para uma alma lembrar que não fez o bem no momento que deveria ter feito. A doutora Elisabeth Kübler-Ross, que é uma suíça, ela morou nos Estados Unidos por muito tempo, trabalhou na área da psiquiatria, e ela foi uma das pioneiras no período contemporâneo, agora do nossa era, muito recente. Ela faleceu em 2002. Ela fez um trabalho de pesquisa de quase morte, experiências de quase morte, mas ela desenvolveu um trabalho de pesquisa no hospital, onde ela, junto com alguns estudantes da universidade, questionava pessoas que estavam na iminência da morte, que sabiam que iam morrer, que não tinha mais nada a ser feito. E o que essas pessoas pediam? Quais eram os últimos desejos? Chamo fulano que eu preciso dizer que eu amo. Chamo outro porque eu preciso pedir perdão. Chamo outro porque eu preciso pagar uma dívida. Praticamente todas as pessoas pediam isso. E a nossa pergunta é, olhando para essa jornada desse ser que é Maria de Magdala, será que nós precisamos chegar lá na hora e pensar assim, chamo fulano que eu preciso dizer que eu amo? Por que a gente já não diz isso hoje? Por que a gente já não pega o telefone hoje e fala, me desculpe, eu te amo, tem algo que eu posso fazer por você? Então, Jesus diz que nós precisamos nos reconciliar enquanto nós estamos a caminho, mas se a outra parte não quer a reconciliação, nós respeitamos. Mas é a nossa, a parte que a gente pode fazer só é a nossa. Porque no dia que a gente desencarnar, vamos pensar assim, eu tenho a minha mãezinha no outro plano, e ela foi uma grande alma, de muita bondade, e eu dizia para ela, vamos ter um combinado, quem for antes espera a outra. Mas eu penso, eu tenho que trabalhar muito. Porque que alegria vai ser, vamos imaginar a gente desencarnar e alguém nos esperar e dizer assim, vem Maria, vem Lúcia, vem Rô. Você fez a sua parte, você passou pela porta estreita, você amou o anjo de guarda, o espírito protetor. Então nós precisamos amar. Amar a qualquer instante que nos for dada essa oportunidade. E amar sem distinção, sem diferenciações. Então eu agradeço muito a paciência e a atenção de todos nessa escuta. E fica aberto, assim, né? Também agradeço o convite da Edjane, que abriu as portas. Eu falo, as pessoas estão abrindo as suas portas sem saber quem somos, né, Lúcia? Recebendo duas estranhas, assim, ela nos acolhendo na casa dela. E realmente, eu digo, isso não tem preço, né? A gente vem com a intenção de fazer o melhor que podemos. E fica aberto para a gente trocar. Se alguém quiser falar da sua experiência em ouvir, como que foi para você receber essa mensagem, se tem perguntas, se quer contribuir com algo. Posso fazer uma pergunta? Eu amei essa palestra. Foi uma palestra muito, muito boa, amei mesmo.
nós temos que olhar para dentro da gente. Muitas vezes as pessoas veem um mendigo lá na rua, se sentem melhor do que aquele. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque para os olhos de Deus, Deus não olhou cor, Deus não olhou nada, os bens, Deus olha o coração das pessoas. E a partir do momento que a gente erra e nós estamos conscientes que nós erramos dentro da gente, não para mostrar para os outros, para a gente dentro do ego, dentro da gente, né? E eu acho que isso é muito bom, já é uma coisa muito boa. O Espiritismo é só esse caminho. O Espiritismo é um caminho para dentro de nós, não é para olhar para o outro. E nós temos, eu acho que o amor supera qualquer coisa nesta vida. Com certeza. É difícil a gente perdoar uma pessoa que fez muito mal pra gente, mas a gente consegue. E temos que perdoar verdadeiramente, não no, como você falou, na mente. Intelectualmente, né? Tem que perdoar, que no nosso coração brote luz, brote amor pelo aquele irmão que nos magoou. Como que é o seu nome? Meu nome é Nilza. Nilza. Eu brinco muito com os nossos amigos de estudo na nossa casa, assim, hoje, né? Nós estamos nos aprofundando um pouquinho mais, né, na doutrina do Cristo. E aí os colegas falam, eu quero poder renascer na próxima existência num seio espírita, com um pai espírita. Eu falei, vão tirando o cavalinho da chuva. Porque nós nos preparamos para nascer em lugares exatamente onde não tem espiritismo. Por que vocês acham que vocês estão aqui na Europa? Porque aqui é um lugar que precisa muito. Imagina eu reencarnar de pais materialistas, eu com o espírito já com a visão espiritual. Não vai ser um convite para esses pais? Eu nascer no meio, por exemplo, nós tivemos em Chur, na Áustria, um trabalho que a Vânia coordena, e uma filhinha de um casal que frequenta o centro, ela fez uma apresentação de espiritismo na escola dela em Chur, na Áustria. Uma criança de 10 anos, 11 anos de idade, com uma maturidade espiritual impressionante. Então nós temos, a gente ainda quer as coisas fáceis. Eu quero nascer num lar espírito, vamos tirando essa ideia. Nós precisamos nascer nos lugares onde nós podemos ser multiplicadores da boa nova. Seria muito fácil. E independente do que, para o espírito pouco importa se ele nasce com perna, sem perna, cego, negro, branco, com dinheiro, sem... O que importa é a experiência, porque o que eu determino no plano espiritual no meu projeto reencarnatório? Eu preciso ter essa experiência que eu não tive ainda para eu crescer em algum âmbito. Porque a característica do espírito perfeito, que é Jesus, é saber de tudo. E a gente, por enquanto, não sabe de nada. É verdade. Né? Então, às vezes eu olho para o mendigo, mas aquele espírito pode ser uma criatura muito mais esclarecida, muito mais evoluída do que eu, que estou me achando, né? Pois é verdade. Como é que tivemos como é que é seu nome? É Rosemary. Rosemary, desculpe, sou Júlia. O que eu faço é uma brincadeira, que eu caminho todos os dias com meu cachorro na floresta, né? Aí eu vou nos meus contatos imediatos com Jesus, com a turminha, minha mãe fala assim, a Júlia só anda com o creme de la creme, que é Chico, Emmanuel, Doutor Bezerra, minha Isso turma, aí. minha turma. Aí eu vou andar na floresta e quando eu vejo eu fico imaginando que eu estou numa floresta, tipo assim, lá do nosso lar, e eu vejo duas pessoas caminhando, eu falo assim, aposto que eles aí estão querendo me enganar, que no fundo deve ser Emmanuel, o Doutor Bezerra, só passando por mim. E é muito legal você andar na rua e olhar as pessoas dessa forma. Imagina, você fala assim, aposto que esse mendigo aí é Jesus, só para ver a minha atitude. Porque você muda esse prisma, essa forma de pensar, peraí, ou um pobre coitado, fala assim, gente, pobre coitado nada, que ele está muito superior a mim, não é? Então é muito legal a gente brincar desse faz de conta, porque vai que de repente não é mesmo, né? A pessoa que está batendo na sua porta, Jesus, não vai chegar na nossa casa com os olhos azuis, cabelo e falar assim, Júlia, cheguei. Não é assim, não. Vai chegar, de uma certa forma, assim eu quero, assim nós queremos, nos testando, para ver onde é que está a nossa humildade, onde é que está a nossa... Para a gente sublimar tudo aquilo que é negativo dentro da gente, né? O Chico fala de uma casa onde ele ia constantemente, em Minas Gerais, que a pessoa que fazia só a limpeza do centro, né?
E quando ela desencarnou, ela foi recebida por espíritos de alta escola. Porque de todos os trabalhadores daquela casa, ela era a mais rica do ponto de vista espiritual. Era mais humilde, na tarefa mais singela. Então, enquanto a gente não entende a perspectiva reencarnacionista com profundidade, a gente vai olhar para a diferença. Mas não tem diferença. Não somos filhos de Deus? Jesus não é filho de Deus? Nós viemos do mesmo lugar. E o nosso caminho de evolução é voltar para esse estado de consciência de espíritos, né? Irmãos. Não é igual, no fundo, na essência, né? Eu queria fazer uma pergunta. Maria de Madalena é Maria de Magdalena? É o mesmo personagem. Tem uma história, mas aí não vai bater, porque tem uma história que ela é muito bonita, ela procura Jesus e Jesus diz, agora não. Uhum. E depois ela fica doente e alguém, uma amiga dela, vai chamar Jesus, Jesus vem e ele diz, agora sim. Não tenho esse conhecimento. Eu já ouvi essa história. Não é? Já ouvi essa história. Eu também li num livro. Mas existe, ela chega e diz Nazareno, Mas será que é a Maria? para ele ficar com ela. Porque É. Magdala, Você lembra dessa história? da pesquisa que eu fiz, foi esses encontros. Ela sofre de desobsessão, ela vai na casa de Simão o fariseu, e ela, na narrativa de Humberto, vai na casa de Simão e ela vai ao horto. Esses são os 4 momentos de Maria, que é da cidade de Magdala. Essa também realmente. Agora, cabe uma pesquisa. Então vocês vão sair daqui com uma tarefa. se Vocês vão tiver pesquisar e depois vão me mandar. Você vai ver que é uma. Não seria outra uma outra história. mulher, não? Eu acho que Era é também. também. Essa é uma outra. Eu acho que é uma outra. Agora, eu conheço Confundem também. Maria como irmã de Lázaro. É. É um outro personagem. Também É. tem uma que eles atiram a pedra que Jesus diz. É outra Quem pessoa. É outra? Já é Olha outra. Esse vocês Simão. que não tem. Fariseu? Eu queria saber, eu não fiz primeira comunhão, então eu não sei das histórias direitinho. Mas eu lembro, quando eu li o Há 2000 anos, que o Simão que deu aquela cruz para Lívia Lentulus, esse Simão é o mesmo desse outro Simão? Simão Pedro. É o mesmo, É o Simão mesmo Pedro. que está no Há 2000 anos? Então ele se converteu completamente a Jesus depois dele. Não? Porque houve um Simão que ele era mais ou menos responsável, que ficava lá onde Jesus ficava rezando, e ele deu uma cruz para Maria. Desculpa, Para Lívia. desculpa, para Lívia Lentulus. Não, não estou falando de Estevão, estou falando de um Simão. E esse é o Simão que eu tinha Simão guardado. Pedro, discípulo de Jesus. Ah, esse é o Pedro? Simão, esse Simão não é Simão Pedro, é Simão o fariseu. Essa narrativa está em Lucas, isso vocês podem pesquisar no Evangelho, está em Lucas. Então Lucas vai dizer que esse fariseu queria pegar Jesus em contradição, não é o discípulo de Jesus. O discípulo também chamava Simão. Simão Pedro. Pedro chamava Simão também? Simão Pedro. É outro ainda. Duplo nome. É outro nome. Tinha Pedro e tinha Simão Pedro. Isso. Ah, tá. Não tinha Simão, não sabe. É isso. Colocações, foi válido para vocês a reflexão? Muito valor. Eu amei. Muito. Eu me identifico muito com essa reflexão. Foi muito linda. Eu amei. Ela é muito tocante, né? Foi. E mostra assim as nossas fragilidades também, né? É tão mais fácil quando a gente reconhece quem nós somos, né? Nosso processo de mudança. E nós não vamos dar do que nós não temos, né? É importante a gente estar consciente disso, que no lugar onde nós estamos arranjados, a gente dá do que tem. E na medida em que a gente se apronta interiormente, a gente vai dando um pouquinho mais, né? Eu queria contar uma história, a história do Chico, né? Conta, tô esperando Tô esperando, O Jerônimo Mendonça, que é muito conhecido no nosso movimento, que é o Gigante Deitado, ele foi acometido na infância de um reumatismo muito severo que lhe roubou todos os movimentos corpóreos muito cedo. E ele andava pelo Brasil afora, na maca, sendo transportado na maca, né? E tinha um vozeirão, ele era cego, não se movimentava. Dava as palestras na maca, levantava ele um pouco, mas quando ele abria a boca, aquela voz dele parecia que tinha um megafone. Era um tenor de ópera.
Então há um episódio, assim, há duas situações muito interessantes, né? Porque há um episódio na vida do Jerônimo, onde ele vai ele precisa ir a uma cidade vizinha, e a mãe dele, que já era uma senhora octogenária, que teve 9 filhos, ele era o último, e ele sempre se aprontando para pegar a Kombi de maca, dela dizer, olha, não é que eu estou acreditando nesse espiritismo, é porque dos meus 9 filhos, tu é o aleijado, você é o que sai de casa para dar palestra, né? E nesse dia ele não pôde dar palestra, e foram os amigos, sofreram um acidente, a Kombi virou, e daí eles pegaram o evangelho, e o Jerônimo conta, puxa, aí saíram da Kombi ilesos, pegaram o evangelho, se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí a gente entende que está tudo certo, né? E aí o Jerônimo está numa situação de vida onde ele estava tendo processos hemorrágicos muito graves, e o médico achou que ele não ia ter muito tempo de encarnação. Ele tinha hemorragia porque tinha um problema gravíssimo nos rins. E aí ele pensou, olha, eu já vou com a minha certidão quase de óbito encaminhada, vou visitar o Chico, conhece essa história? E chegando lá, aquele lençol todo vermelho, um amigo dele providenciou um avião, ele foi de avião até Uberaba, o Chico estava na cidade já nessa época, e aí ele diz, meu filho, o que houve com você? O Chico com aquela doçura, né? Ah, Chico, não estou bem não, acho que eu vou desencarnar, eu vim aqui só para te ver. Então meus irmãos, ele falou para os amigos do grupo Meimei, se reuniram em torno da cama, vamos beijar essa rosa. E todos começaram a beijar o lençol, né, da maca, e todos se reuniam ali em prece, orando a Jesus que o atendesse, e ele melhora, e vive mais de 20 anos. E aí, no dia seguinte, quando ele está se despedindo, né, já que não desencarnou, e voltou para o trabalho, e Jerônimo fala a Chico, Chico, votos de muita paz. Daí o Chico diz ao Jerônimo, paz não, meu irmão, de pá. Trabalho. Então nós precisamos realmente ser esses trabalhadores, né? Dificuldades todos nós temos e teremos, tá? As dificuldades vão nos visitar sempre, mas a gente vai decidir ou se acomodar na dificuldade ou deixar a dificuldade ser maior. Ou ser resiliente. Porque daí a gente entende o que é ser resiliente do ponto de vista moral, né? É se submeter à dificuldade, mas imediatamente, o quão mais rápido nós pudermos, vamos ficar de pé e vamos seguir. Porque sós nós não estamos, nós sabemos que Jesus segue conosco sempre. Você perguntou, eu achei sua palestra espetacular, honestamente falando, muito rica, muito emocionante, e que eu acho mais bonito de tudo é a gente pegar de exemplo, poderíamos todas ser aqui, como você falou, Maria de Magdala, ou Joões de Magdala, o que seja, porque a gente não precisa de nada espetacular para mudar a nossa vida. Não. O que a gente vem aqui comentando nos nossos encontros, aqui, eu tenho uma dificuldade com essa palavra de que é difícil. Eu não quero acreditar que é coisa difícil. Eu falo que até hoje ninguém, a menos que tenha um problema na coluna, se você tentar, tiver capacidade fisiológica, física, muscular, etc., se tentar caminhar, você vai conseguir. Se você tentar dirigir um carro, você vai conseguir. Se você quiser realmente tocar um piano, você vai conseguir. E se a gente quiser fazer a mudança, nossa reforma íntima, nós vamos conseguir passar por todas as portas estreitas. E os desafios vão para isso, né? Eu falo o tempo todo. A gente tem que ficar atento aos desafios, na minha opinião. Uma pessoa te trata mal, você não tem que falar, por que eu me senti mal? O que eu estou analisando? Por que eu me senti mal com essa pessoa me tratando dessa forma? O que eu posso reverter? Né? Então eu acho que é o seguinte, vamos tirar essa palavra do nosso dicionário que é difícil. Desafios, eu gosto muito dessa palavra. A gente vai ter desafios, mas os desafios nos capacitam. E eu particularmente uso uma metáfora que é a seguinte, grandes almas têm grandes cicatrizes. A gente não tropeça numa pedrinha e se ilumina, né? Pensa no Chico. A gente vê que grandes almas foram buriladas no tempo em situações desafiadoras. Porque essas são as provas para nós, né? A gente se capacita na hora em que a situação realmente nos aperta. E a gente vai viver isso, a gente não sabe, né? A gente, por exemplo, eu não sei o que me aguarda. Vocês sabem se vão acordar no corpo físico amanhã? Ela é tua filha? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe. Às vezes pode ser o revés financeiro, às vezes a gente vê uma pessoa que a gente ama desencarnar.
Por exemplo, eu saí do Brasil e falei para meus filhos, olha, tudo pode acontecer, eu posso não voltar. Ai, mãe, não diz isso. Né? Mas a gente trata esses assuntos, a gente tem que tratar desses assuntos dessa forma. Né? Porque, vejamos, Deus não deixa ninguém órfão. Eu sempre falo para as minhas filhas isso, vocês não são órfãos, porque vocês têm pai. E o pai de vocês é Deus. Tudo que vocês precisam vai ser provido. Então, esses assuntos, por exemplo, né, no Espiritismo a gente aborda isso, abordar a morte com naturalidade. Nós fizemos um trabalho recentemente, até achei engraçado que a Lúcia colocou, nós falamos viver bem para desencarnar bem. A Lúcia Rô, depois da palestra, deu até vontade de morrer. Eu falei, calma, Lúcia, não é bem assim. Ela transformou a morte numa coisa tão excepcional que hoje, agora posso morrer. A gente descendo na nossa casa, tem uma rampa bem ampla, né? Puxa, deu até vontade de morrer. Eu falei, calma, não é bem assim, deixa para outro momento, né? Porque nós devemos tratar isso não de forma assim, de qualquer jeito, mas tratar naturalmente. A sexualidade, a gente precisa tratar esse tema com mais naturalidade. Falar da morte com mais naturalidade. Falar desses temas que são tabus de forma mais natural, porque se nós espíritas não estamos lidando com esses temas dessa maneira, precisamos estudar um pouquinho mais para compreender algo que nós não estamos compreendendo. Não é? Porque a gente sabe que momento vai desencarnar? Sabe se o filho vai antes? Certamente, eu estive em Minas Gerais o ano passado fazendo um estudo ali na região do Chico, e uma pessoa que conviveu com ele contou aquela história de que uma mãe chega numa das psicografias noturnas, né? E ela chega chorando, mas muito desesperada, e todo mundo pensa que Chico falaria alguma coisa, não. Ele escuta, porque ela perdeu os pais, ela era filha única, o marido e o filho único no acidente, morreram os 4. Chega desesperada, né? Sem concepção nenhuma, e qualquer um de nós vai chorar se algum amor partir. Não é que o Espiritismo deixa o nosso coração duro, ao contrário, a gente sente saudade, a gente vai sentir a falta, mas a gente vive isso de uma maneira mais alargada, porque a gente sabe que, imaginemos, né? Se os espíritos que se odeiam não se buscam, imagina os que se amam. Os que se amam vão se buscar mais facilmente. Então essa mulher chega, o Chico abraça e chora. Eles ficam um tempão chorando, e é tudo que ela precisa naquele momento. Ela não quer uma lição de moral, ela não quer ouvir nada. Então, às vezes, nós, quando recebemos alguém dentro da casa espírita, a gente só precisa escutar quem chega. Então, porque a gente não está num lugar de ser um conselheiro. Eu acho conselho, o lugar não é um lugar de conselho, é um lugar de consolo. Às vezes o consolo é o abraço, às vezes o consolo é a escuta apreciativa que não tem julgamento. Às vezes o consolo é só ver a pessoa chorar e, sabe, se deixar disponível, fazer uma oração, envolver aquela criatura numa energia amorosa, e depois sim, porque depois essa mãe recebe a psicografia de todos, e aí ela passa a entender que a vida continua, que esses laços de amor não se perderam. Não é maravilhoso? Eu acho que a vida acabou ali e vem o Consolador e diz, não, a vida continua, você vai encontrar os seus amores, mas calma, eles foram. Você está aqui, então você tem uma trajetória, você tem um caminho, porque quem vai, cumpriu. E quem fica, nós estamos aqui, dando conta da nossa tarefa.